presente, né? Camille também está presente. Evelyn está presente. Ingrid de Nascimento não se encontra. Johanna. Johanna, vou dar o FJ aqui, né? Johanna FJ. Alberto se encontra. Patrício também. Deixa eu ver aqui. Gisele Martins está presente. Ian está presente. Isabelle Almeida também está presente. Ítalo Almeida também, né? Está presente. Joana Maria, João Lucas, José Matheus, Júlia, Evelyn está presente. Cadê Laura? Laura saiu. Mas, rapaz. Lavínia está presente. Letícia Ribeiro se encontra? Não. Letícia Ribeiro não se encontra. Lisa Maria não se encontra. Lívia Ferreira parece que deu uma saída também. Maria Clara Martins se encontra. Letícia Freitas não se encontra. Maria Lúcia aqui. Natália também. Sara também. Stephanie, Suiane. Cadê o Thiago, hein? Thiago não se encontra. Da Stephanie até a Yasmin faltou todo mundo. Stephanie, Suiane, Thiago, Vitor e Yasmin. Bom, vamos lá. Livro de História, tá certo? Página 209. Todo mundo pega seu livro, tá? História, página 209, para a gente corrigir as atividades. Olha só quem chegou. Vou colocar sua presença aqui, viu, Laura? Saiu para o café, né? Primeira questão, vamos lá. Quais foram os fatores que levaram à eclosão da Guerra da Coreia? Antes de mais nada, a gente vai associar a Guerra Fria, obviamente. Os motivos foram a disputa ideológica, política e econômica da Guerra Fria entre União Soviética e entre Estados Unidos. O interesse dos Estados Unidos em controlar regiões que antes estavam sob domínio do Japão e a proximidade das relações da Coreia com os soviéticos e os chineses. E também o estabelecimento do paralelo 38º, dividindo a Coreia em duas partes, a Coreia do Norte e a República Democrática das Pessoas da Coreia. Coreia do Sul. Aí a gente tem a Coreia do Norte, que, caso vocês não saibam, eu acredito que eu já falei isso. Para os norte-coreanos, não existe Coreia do Norte com esse nome, tá? Existe República Democrática das Pessoas da Coreia. Faltou um ponto aí, foi mal. Segunda questão. Defina a coexistência pacífica. Quais foram os fatores que levaram a esse acordo tácito, né, de paz entre os soviéticos e os norte-americanos? Foi um acordo de paz firmado entre os estadunidenses, quase não sai, e a União Soviética, que garantia um respeito mútuo entre essas duas potências e visava evitar uma possível guerra mundial, né?
um conflito nuclear, já que eles tinham armamento nuclear. Ambas as nações, né? E também esse armamento, né? Estudos preliminares diziam que eles tinham e têm até hoje armamento suficiente para destruir a humanidade por inteiro. E parece que não vale a pena tentar, né? Outros fatores foram a Guerra da Coreia, que gerou alto custo, a eleição de Nikita Khrushchev na União Soviética. Só que a eleição do Nikita, né, foi um fator positivo, né? Nikita é homem, tá? E a eleição do presidente norte-americano Dwight Eisenhower. Peraí, Yamato. Essa daí é a resposta da segunda. Menino, esse ponto não está funcionando mais, né? Terceira questão, abre aspas. Como declaração prévia, posso, desde logo, adiantar que não sou comunista, nem jamais me inscrevi em qualquer partido ou organização política, sendo apenas o que se chama de um pacifista. Espero que isto não chocará a comissão. Esse é um trecho da carta de Charles Chaplin, se defendendo das acusações durante o período da caça às bruxas, em que os comunistas e simpatizantes foram perseguidos nos Estados Unidos da América. Nesse sentido, quais foram as bases do macartismo? Com essa pronúncia americanizada mesmo. Macartismo, né? Faz referência, faz alusão ao senador estadunidense Joseph McCarthy, e teve início em 51, tendo como foco político o anticomunismo, né? Era o anti-americanismo, né? Uma perseguição de tudo aquilo que não era americano, mas isso era mascarado, porque na verdade era um anticomunismo mesmo. Perseguição a tudo aquilo que era simpatizante com os soviéticos, e claro, os próprios soviéticos que viviam nos Estados Unidos, e até mesmo foi criado o Comitê de Atividades Anti-Americanas, que na verdade o nome correto deveria ser Comitê de Atividades Antissoviéticas. Eles não estavam perseguindo tudo aquilo que não era americano. Fosse assim, eles iam guerrear com todo mundo, com o francês, com o brasileiro, com o africano, com o holandês. Mas não, a perseguição era só contra os soviéticos. Então, era o Comitê de Atividades Anticomunistas, Antissoviéticas, tá bom? Que tinha por objetivo investigar, perseguir, né, os comunistas na área cultural, também na área cultural, né, essencialmente os filmes, né, a produção hollywoodiana, que tem grande poder de influência, né? Bom, agora foi. Quem foram os Vietcongs? Os Vietcongs foi, né, uma milícia essencialmente na parte do sul do Vietnã, que era treinada militarmente para resistir aos ataques norte-americanos e ao governo de Ngo Dinh Diem. Essa fala vietnamita é complicada, viu? Todo mundo está acompanhando, né? Porque, assim, 12 pessoas entregaram, né? Geralmente são essas 12 que entregam. O que não é bom, né? Ao passo que não deixa de ser ruim, né? Tem alguns alunos que
nunca entregam atividade e, curiosamente, estão todo dia aqui assistindo minhas aulas. Mas é o seguinte, pessoal. Não, deixa eu terminar isso aqui que eu converso com vocês. Próxima página, quinta questão. Quais foram os principais motivos que levaram à Guerra do Vietnã? Lembra da coexistência pacífica? Pois é, seu enfraquecimento é um dos motivos, um dos principais. Aí a gente tem toda a disputa ideológica, política, econômica, cultural entre soviéticos e estadunidenses, né, por áreas de influência no Vietnã, né, sendo que o Sul estava sendo apoiado pelos Estados Unidos e o Norte estava sendo apoiado pelos soviéticos e pelos chineses, né. O interesse dos Estados Unidos com suas políticas imperialistas na Ásia também foi um dos motivos que levaram à Guerra do Vietnã e à chegada de Ho Chi Minh ao poder na parte norte do Vietnã. E a parte norte era apoiada pelos soviéticos. Essa é qual questão, hein? É a quinta questão. Quinta questão. Cadê aqui? Opa. Ah, ponto miserável. É o botão que está frouxo. Vamos lá. Sexta questão. Um número cada vez maior, abre aspas, desculpe, não vamos esquecer desses sinais, abre aspas, um número cada vez maior de americanos questionava a eficácia de lutar pelo regime de Saigon e preocupava-se com a maneira pela qual tudo isso estava corrompendo as próprias forças armadas americanas, com o declínio do moral, o aumento do cinismo, a indisciplina, o uso de drogas, etc. Fecha aspas. Sobre a guerra do Vietnã, responde: o que quer dizer esse trecho do texto? O trecho, né? Esse trechinho aqui, desses escritos de Paul Kennedy, estão fazendo uma exaltação ao posicionamento não só estadunidense, né? Não só do povo americano, mas também da grande maioria das nações que era contrária à guerra do Vietnã, que já havia matado milhares de pessoas, né? E tinha levado a gastos exorbitantes de ambos os lados. Letra B. Além de... Não, desculpe. Por que podemos considerar fracassada a intervenção dos Estados Unidos na guerra do Vietnã? Vamos considerar o seguinte, né? Que foi um conflito longo, né? Obviamente, essa frase que eu acho que vocês já estão cansados de ouvir da minha pessoa, né? Não só essa, como talvez algumas outras. Financiaram a guerra custa muito dinheiro. A guerra do Vietnã durou aproximadamente 20 anos. Então, sabemos que teve um custo altíssimo, né?
Consequentemente, o número de mortes também foi gigantesco. Isso falando do fracasso dos Estados Unidos, tá? E os Vietcongs impuseram uma resistência, né? Após várias derrotas aos Estados Unidos, fazendo com que a guerra perdesse o seu sentido inicial. Sexta questão, letrinha B. Bom, antes da gente ir para a próxima página, no caso 211, agora sim, falar o que eu queria falar com vocês. Quem quiser já pode ir. Eu acho que já estavam tirando, né? Podem tirar os prints, tá? Seguinte, pessoal. Detalhe muito importante. Algumas pessoas precisaram, né, de uma forcinha, vamos dizer assim, na nota, né? Mas é o seguinte, se o aluno não devolve atividade, não tem uma interação com o conteúdo, com a aula, né? Fica até um pouco complicado de haver uma cooperação nessa relação professor e aluno, né? Então, preste atenção nisso que eu vou dizer. Se por acaso, isso vale para mim e vale para qualquer professor, tá bem? Se por acaso eu passei uma atividade e passou do prazo, e eu sei que eu já falei isso aqui com vocês, mas é sempre importante reforçar. Não fique com vergonha de mandar depois, tá bom? Pode mandar, nem que seja depois do prazo, tá bem? O mais importante é que eu tenha alguma coisa ali documentada, registrada, para que eu possa, se você precisar, lhe ajudar no seu boletim, né? O aluno tirou um 6 aqui em ciências humanas, mas, nossa, eu tenho umas atividades aqui dessa pessoa, né? Eu tenho aqui várias atividades que comprovam que a pessoa interage com a disciplina. Então, nem que algumas atividades estejam erradas, eu tenho pelo menos o interesse da pessoa ali em aprender, né? Então, vamos prestar atenção, vamos devolver as atividades para o professor também, nem que tenha passado do prazo, tá ok? O prazo, nesse sentido aqui, de aula à distância, chega a ser o de menos, tá bom? O mais importante é que você mande as atividades. Ah, professor, mas passou vários dias aí do prazo, não tem problema. Não esqueçam de mandar as atividades. Bom, vamos agora para a descolonização da Ásia e da África. A primeira metade do século XX foi marcada por conflitos violentos e várias crises econômicas que desestabilizaram o mundo, dando origem à fase da Guerra Fria. Após a Segunda Guerra Mundial, várias nações europeias dá sim, minha querida, vamos lá. Atividade, não necessariamente eu passei uma atividade, tá bom? Eu vou passar a atividade no... Quando é a nossa aula, hein? Segunda-feira. Na segunda-feira, tá bom? Deixa eu ver, eu tenho 15 minutos, né? Eu acredito que eu explico melhor na aula de produção, que a gente vai ter mais tempo. Mas é o seguinte, como eu falei para vocês, do ensaio literário, o que é mais assustador de um ensaio literário é o nome, né? É uma coisa assim, mais sofisticada, né? Ensaio literário, vale, meu Deus, isso deve ser muito complicado de fazer. Não, não é complicado. O ensaio literário, como eu falei para vocês, ele tem brechas bem maiores do que uma redação, um texto dissertativo argumentativo, né? Já que na redação, por exemplo, eu tenho, via de regra, a obrigação de escrever em linguagem formal.
No ensaio literário, eu posso escrever linguagem informal, sem problema, já que o ensaio que a gente vai fazer não é científico, tá bom? É um ensaio literário do básico, vamos dizer assim. Outra característica aqui, as reflexões pessoais, né? Tudo aquilo subjetivo do seu entendimento sobre a obra que a gente está estudando. Na redação, você tem que dar sua opinião de maneira impessoal, né? Nada de verbos em primeira pessoa, nada de pronomes em primeira pessoa. No ensaio literário, você pode fazer isso aqui, mas você pode deixar o seu texto pessoal também. Você pode deixar o texto mais íntimo, mais relacionado a você, né? As suas conclusões, a toda a sua subjetividade e entendimento, suas reflexões sobre aquele texto dentro do seu gênero, né? A obra Memórias Póstumas e o gênero do romance, aliados à sua reflexão sobre o assunto. Eu posso fazer isso, professor? O texto me dá toda essa liberdade no ensaio literário? Dá, pode. Vai estar correto, eu não vou perder ponto, não. Vai nada, rapaz. Que conversa é essa? Está dentro da estrutura do ensaio literário. O mais importante que você tem que se atentar é o seguinte: no corpo do texto, ou seja, na sua descrição, segue a ordem de texto dissertativo estrutural, não de conteúdo. Qual é a ordem estrutural, professor? Introdução, desenvolvimento e conclusão, tá bem? É só isso, é simples. O resumo que eu tenho para dar para vocês é o seguinte: é um artigo de opinião relacionado a uma obra, né? Já que o artigo de opinião se relaciona a um tema, né? Preconceito linguístico, sedentarismo, obesidade, deixa eu ver, poluição. Artigo de opinião se baseia em temas, né? Nesse caso aqui, a gente vai se basear numa obra para fazer o nosso texto, tá bem? É só isso. Ficou bem explicado? Sim ou não? Se não tiver ficado bem explicado, vai ficar totalmente explicado na segunda-feira, tá bom? Agora vamos continuar. Seguinte, a gente estava falando sobre a primeira metade, e é lá no final da primeira metade mesmo, do século passado, né, do século XX, marcado por conflitos, um montão de guerra que a gente tem aí. Sendo as de maior destaque, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a gente tem ali, por volta de 49, a Guerra Fria. Várias nações europeias que iniciaram a política de neocolonialismo, um imperialismo em busca de regiões com matérias-primas abundantes e mão de obra barata, estavam enfraquecidas política e economicamente. Elas não tinham mais condições de exercer sua dominação sobre essas colônias asiáticas e africanas. Ao mesmo tempo, a Guerra Fria se consolidava e as duas superpotências, União Soviética e Estados Unidos, viam com bons olhos a possibilidade da descolonização. Aproveitando essa situação, muitas nações lutaram pela sua independência. Claro, né, a gente nota que com os sentimentos de patriotismo, de liberdade, de igualdade humana, toda essa escravidão colonial de uma nação que era subordinada a outra, né, essa ideia de colônia abaixo da metrópole, isso foi ficando lá no passado, tá? São ideias medievais, não é nada que deva ser abraçado aqui no mundo moderno, tá bom? Mas, até ali, ó, a segunda metade do século passado, isso acontecia, né? A partir dos anos de 1950, muitas nações ficaram independentes e organizaram a Conferência de Bandung para consolidar sua autonomia e estabelecer uma aliança política e econômica, de forma que não dependessem de soviéticos ou americanos. A própria ONU passou a pressionar que a independência desses países fosse reconhecida, mas, sem dúvida,
O interesse geral era o crescimento das relações econômicas do mundo, através dessa autonomia, o que fortaleceu o sistema capitalista. Próxima página. A descolonização da Ásia. A Ásia iniciou seu processo de descolonização ainda nos anos 1940, na disputa territorial que as nações asiáticas travavam com os japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. A França, enfraquecida, perdeu rapidamente o Vietnã do Norte, que se libertou ainda em 1945, e também não conseguiu manter seu domínio na Indochina, resultando na independência do Laos em 53, do Camboja em 53 também, do Vietnã do Sul em 54, após a derrota na Batalha de Dien Bien Phu. Já a Holanda não conseguiu manter seu domínio sobre a Indonésia, que ficou independente em 1945, com a proclamação de Sukarno, que se tornou presidente. O reconhecimento por parte dos holandeses só se deu em 55, após pressões da ONU. A Inglaterra se retirou do território da Índia em 47, após o movimento de independência, que foi liderado pelo Mahatma Gandhi, que pregava a cooperação, aliás, a não cooperação e a resistência pacífica, e uma lenta política de devolução do poder aos indianos. Além da dificuldade de manter financeiramente o império após a guerra, os ingleses ainda enfrentavam a situação político-religiosa muito complexa na Índia. Aliás, uma situação político-religiosa muito complexa na Índia, que era formada por hinduístas e muçulmanos. No processo da independência, acabou havendo a divisão do subcontinente indiano em dois países: a Índia, que continuou hinduísta, e o Paquistão, que era de base muçulmana, e ainda é. Né? Os ingleses também se retiraram do Oriente Médio, deixando o problema entre os israelenses e palestinos para a ONU. Já a descolonização da África. Já na África, um grave problema cultural e étnico foi provocado com o processo de neocolonialismo no século XIX. Diferentemente da Ásia, existiam milhares de nações com dialetos e idiomas diferentes, o que não foi respeitado na formação territorial organizada pelos colonizadores. Na prática, só se preocuparam em formar as áreas colonizadas de acordo com seus interesses políticos e econômicos, havendo desse jeito, né, uma mistura cultural, idiomática e étnica, e também religiosa. Vejam no mapa a seguir a forma de independência dos africanos diante das nações europeias. A gente nota que aqui mais ao norte, né, temos países que foram essencialmente colonizados pela França. Opa, eu estou no comecinho, tá bom? No comecinho da página 213, tá? Descolonização da África. 213, tá bom? Bom, continuando. A gente nota que uma relação da África com a França, né? Os países da África também com Espanha e com Portugal, né? No final, no século, claro, bem agora que Portugal libertou, né? Reconheceu a independência de alguns países africanos. E, curiosamente, os jogadores franceses, eu acho que os rapazes que gostam de futebol, eu particularmente não gosto, tá? Nada contra, eu respeito, mas eu não gosto. Se a gente for olhar para o time francês de futebol, a gente nota que é majoritariamente composto por pessoas de etnia, né, de origem africana. Isso, obviamente, tem a ver com a colonização, com uma miscigenação.
É que vocês estão entendendo, né? Essa mescla étnica, cultural, idiomática, fez com que houvesse esse surgimento de raças, né? Essa miscigenação. Surgimento não, eu diria essa mistura. Tudo o processo da colonização, consequentemente, da miscigenação. Não é à toa que nós temos várias subdivisões de misturas de raças aqui no Brasil, né? A gente tem, essencialmente, três bases. O europeu, que é o português, o indígena, dono de verdade dessas terras, que já estava aqui, e o africano. Daí, tudo vai fluindo para as divisões que a gente tem hoje, né? Agora que debaixo aqui, tá? Do mapa, abaixo, aliás, né? Debaixo não. França, na página 213, lá no rodapé, lá no finzinho. Os processos de independência das nações africanas sob o domínio francês se deram, em sua maioria, de forma moderada, à exceção da Argélia. O então presidente francês Charles de Gaulle, que é assim que se pronuncia, tinha interesses políticos de fazer parte de núcleos de decisões importantes da ONU, como o Conselho de Segurança, já que a França foi uma das nações fundadoras dessa instituição após a Segunda Guerra Mundial. Assim, criou a Comunidade Francesa e propôs que cada nação africana colonizada pelos franceses decidisse, numa espécie de plebiscito, se queriam, aliás, se tornar independentes ou permanecer ligadas à comunidade francesa. Plebiscito é nada mais, acho que vocês devem saber o que é, mas na prática é uma votação sobre algum tema em um país, né? Basicamente, plebiscito na sala de aula é quem quer, sei lá o quê, né? Quem quer que o trabalho seja em grupo, levanta a mão. Isso é um plebiscito, tá bom? Então, em 1960, muitas nações tornaram-se independentes da França, como Costa do Marfim, Camarões, Mali, aliás, Chad, Gabão, Níger, Burkina Faso e Senegal, que foram bons exemplos na forma de negociação durante esse processo de transição. Já na Argélia, a situação foi bem diferente. A Força Libertadora Nacional lutou pela emancipação, enquanto colonos descendentes diretos dos franceses queriam a continuação da dominação francesa. Cerca de 1 milhão de pessoas morreram nesse conflito, o que levou a Charles de Gaulle a reconhecer a independência argelina em 1962, para evitar a continuação desse massacre, né? Bélgica. A dominação da Bélgica, eu acho que a gente vai encerrar com a Bélgica, na África, era principalmente o enorme Congo belga. Mas os belgas não eram tão fortes economicamente quanto outras nações europeias. As dificuldades vividas pelos congoleses eram intensas. Muita fome e miséria deixavam, aliás, a população muito insatisfeita. Esse tipo de insatisfação geralmente é o que provoca o sentimento, a vontade de querer ser independente da sua metrópole. Isso aconteceu em praticamente todas as colônias, de qualquer país que seja. Como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, né? A alta de impostos que os ingleses impuseram às 13 colônias dos Estados Unidos fizeram com que esse pessoal, os americanos, quisessem ser independentes. Não, a gente não aguenta mais tanto imposto que esses ingleses estão colocando nas nossas costas. Aqui no Congo a gente nota uma situação parecida. Fome e miséria, não tem população que aguente, todo mundo insatisfeito. A esperança cresceu com a vinda do rei belga Balduíno I, em 1955. Porém, a situação pouco mudou.
A ONU já pressionava a Bélgica, mas foi quando um protesto organizado pelo grupo político Abaco resultou em centenas de mortos que a independência começou a ganhar força. Em 1960, com a liderança de Patrice Lumumba, a independência congolesa veio a se concretizar, dando origem à República Democrática do Congo. Bom, meus queridos, 4h35, infelizmente, eu sou obrigado a dar tchau a vocês, tá certo? Amanhã a gente se vê, né, com geografia, tá certo? A gente deixa aqui com essa leitura sobre a descolonização africana e asiática, tá certo? Não de todos os países, mas, obviamente, dos que lutaram pela descolonização e dos que entraram em acordo. Um abraço para todo mundo, tá? A gente se vê amanhã.